Vocês estão prontos para ouvirem a palavra nessa noite? Então abram suas Bíblias. Nós vamos ler o livro de João, capítulo 14. João 14. Nós vamos ler do verso 16 até o 21. João capítulo 14, verso 16 ao verso 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, mandar aqui os meus parabéns para todos os papais presentes aqui na igreja, para aqueles que nos assistem aí, ó glória, os que nos assistem também. Hoje, domingo, dia dos pais, estamos aí também parabenizando todos os pais de plantão. João capítulo 14, do verso 16 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Preste atenção, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ô glória! Deus, estamos aqui na tua casa nessa noite, Pai. Que o teu Espírito fale conosco em nosso coração, porque precisamos exclusivamente que o Senhor nos revele a tua palavra, que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor tem, meu Pai, para nós nessa noite, porque sem a tua presença nós não podemos fazer nada. Sem a revelação do que é espiritual, podemos até compreender palavras, entender textos, histórias, mas essa palavra não terá cumprido o seu propósito de vida. Mas nós cremos que enquanto ministramos a palavra, o teu Espírito é quem coopera conosco, fazendo sinais, maravilhas e prodígios no meio do teu povo. Dentre eles os principais, que é trazer o coração do homem ao arrependimento, a consciência da salvação, do juízo de Deus, para que todos nós reconheçamos que o Senhor é o nosso Deus. É o que te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, dentre as muitas grandes coisas que Jesus nos ensinou, as muitas e grandes coisas que Jesus nos ensinou, algo que foi ímpar no seu ministério, ou seja, algo que não houve correlação com nenhum outro que veio antes dele, foi exatamente o tratamento agora que Jesus começou a ter diante dos homens com a figura de Deus. Eu gosto sempre de trazer a igreja para o momento das palavras, para o momento da Bíblia, porque quando nós estamos estudando a Bíblia dentro do nosso contexto, dentro da nossa sociedade, você fala de Jesus, as pessoas já têm na sua mente, preste atenção, cada um de nós, até aqueles que não são crentes, já tem na sua mente uma imagem pré-concebida de quem é Jesus. Uma imagem pré-concebida. Por mais que a pessoa não seja religiosa, por mais que ela não seja cristã, mas ela já ouviu falar de alguma forma de Jesus. Uns
enxergam, fala de Jesus, lembra da cruz, Jesus pendurado na cruz. Outros, quando você fala de Jesus, lembra da igreja. Outros lembram daquele pessoal que bate de manhã na porta da casa, ou meio-dia, né? Às vezes é mais meio-dia. Mas, de alguma forma, você já tem algum conhecimento na sua mente a respeito de Jesus. Mas, viaje comigo. Tente pensar como se você vivesse agora em uma comunidade. A sua comunidade, ela se diferencia das outras, porque na sua história, a gente tem história do Brasil, não tem? História do Brasil, fala de história do Brasil, você lembra dos portugueses, lembra das caravelas, lembra dos espelhos, lembra dos índios, né? Aquela história toda, Pedro Álvares Cabral. Você tem uma história. Aí você pergunta, e qual é a história desse povo? Foi português que veio em caravela, deu espelho a índio, trocou por ouro? Não. Qual é a história? A história é que o Deus do céu, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, se apresentou ao nosso patriarca, ou seja, de onde a nossa linhagem se iniciou. Eu estou falando aqui, entendam, não é religião, eu estou falando a nível de história. Quem são vocês? O que é que vocês fazem sobre a face da terra? Eu sou brasileiro. Quando você diz que é brasileiro, você tem uma história. Quando você se identifica como brasileiro. Aí ele diz, eu sou descendente de Abraão. O que é descendente de Abraão? Presta atenção. O Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, ele desceu e conversou com o nosso patriarca Abraão. A mulher de Abraão era estéril, mas Deus fez um milagre sobrenatural, abriu a madre dela e ela teve um filho de forma milagrosa, porque tanto ele quanto a mulher dele já eram bem idosos, para que ficasse claro que aquela criança foi dada por uma intervenção divina na história daquele casal. Então, a concepção daquela criança, ela não é natural. É um projeto arquitetado no céu e que se manifestou na terra. Não foi uma criança gerada pela vontade de duas pessoas, mas era um projeto espiritual de um casal que não ia ter descendência. Deus dá uma descendência porque queria formar um povo. Um povo que agora, muito tempo depois da promessa de Isaac, vai receber agora quem? A segunda figura mais importante depois de Abraão, Moisés. Eu estou falando de história. História. Nós estamos viajando e nós somos esse povo. Presta atenção. Vocês estão na aula de história da escola. Não era assim que funcionava? Era assim. O povo judeu, eles estudavam a Bíblia como nós estudamos na escola. As crianças, elas eram ensinadas nas escrituras desde novinhas. Para você saber quem você é, de onde você veio. Aí daqui a pouco, então eu venho de Abraão, porque o Deus Todo-Poderoso aparece a nosso patriarca Abraão. Faz a promessa, cumpre a promessa. E uma criança milagrosamente vem ao mundo. E é dessa criança que começa a ser contada agora, essa geração que vai formar uma nação. O povo cresce, se multiplica, vai para o Egito. Quem vem agora? Moisés. Aí, de novo, aí o Deus Todo-Poderoso desce de novo do céu, aparece numa coluna, no arbusto pegando fogo, chama Moisés, o profeta Moisés. Moisés, para o povo, ele é um grande profeta. Profeta Moisés, chama Moisés, se revela a ele e revela a Moisés o seu nome, o Deus Jeová. E ensinou a Moisés que um dos mandamentos é que nós não devemos chamar o nome do nosso Deus em vão. Então, santificamos o nome de nosso Deus, porque seguimos agora as suas leis, porque ele deu a Moisés leis. Ele contou a Moisés como foi a história da criação do mundo desde Adão. Moisés subiu no monte, ficou lá conversando com Deus 40 dias e 40 noites, e Deus revelou a Moisés como foi a criação do mundo. E o nosso patriarca Moisés aprendeu a escrever com os egípcios, porque ele morou
dentro do palácio do faraó e foi ensinado na escrita. Então, ele colocou agora tudo por escrito, como foi que Deus revelou a criação do mundo, contou a nossa história de Abraão até os nossos dias de hoje. E como é que nós nos destacamos no meio dessa sociedade? Porque nós somos uma nação chamada pelo nome do nosso Deus. E qual é o nome do nosso Deus? Não, a gente não pode falar o nome do nosso Deus. É o nome, o grande nome. O Deus Todo-Poderoso. Mas qual é o nome de Deus? Não, deixa esse negócio do nome de Deus quieto. Por quê? Porque eu não correr o risco de infringir o mandamento e chamar o nome em vão. Olhe, na nossa sociedade tem um local que é Santo dos Santos. Irmão, presta atenção, eu quero que você viaje na história comigo. Tem na nossa sociedade, como aqui, se você perguntar, tem um palácio do governador, não tem um palácio do governador? Tem o fórum onde ficam os magistrados. Tem lugares que se diferenciam no meio da sociedade. Lá, naquela sociedade, tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos. No meio da cidade, no meio das cidades, tinha um templo. Dentro do templo, tinha um lugar Santo dos Santos. O que é esse lugar Santo dos Santos? É onde a presença desse Deus Todo-Poderoso desce ali, uma vez no ano, junto com o sacerdote. E como é esse lugar? Meu irmão, esse lugar é terrível. Esse lugar é um lugar que tem ali uma arca de ouro com 2 querubins fundidos e uma peça única, que a asa de um encontra no outro, e dentro daquela arca tem o maná do deserto, tem a vara de Arão que floresceu, tem os ratos lá e os negócios dos filisteus que perturbaram lá, botou dentro da arca como testemunho do que Deus falou, está tudo lá. Agora, o sumo sacerdote, um homem que era religiosamente o mais importante de toda a nação, uma vez no ano, entra naquele lugar. Porque ali está a presença do Deus todo. Pois bem, aí com toda essa estrutura religiosa, com toda essa história voltada para Deus, com toda essa honraria ao Deus Todo-Poderoso, o povo passa um período de mais de 400 anos sem a presença de Deus, sem um profeta, sem uma manifestação de Deus no meio do povo. Mas o templo continuava no lugar, a história continuava, o sacrifício anual continuava. Aí entramos agora na revelação que nos é dada por Jesus. Chega Jesus, começa a pregar, com 30 anos de idade, mais novo do que eu, se bate agora com os líderes desse sistema religioso, com esse povo que tinha toda essa reverência diante do nome de Deus e da sua presença, entendiam que a presença de Deus era algo tão distante deles, meros mortais, que até o sumo sacerdote, quando entrava ali, tinha que entrar com a corda amarrada, porque se ele tivesse ali qualquer coisa que acusasse ele na sua consciência, ele ia morrer ali dentro fulminado e ninguém podia nem entrar para tirar ele dali. Tinha que arrastar pela corda. E ele ainda andava com o sino pendurado na roupa, para quem estava do lado de fora, saber que ele estava vivo andando lá por dentro. Porque se demorasse mais tempo lá dentro, o pessoal ia pensar que ele morreu, ia puxar a corda e o homem sacrificando, ia ser uma confusão. Então tinha um sino. Imagine, aí aparece agora, presta atenção, irmãos, que o negócio é sério. Aparece agora um jovem de 30 anos, e eu e você não sabemos da história, não conhecemos Maria, não conhecemos José, eu nunca fui nem na Galiléia, não sei nem onde é que fica, e aparece esse homem com um bocado de pescador atrás dele, e chega e diz: esse Deus que vocês têm essa reverência toda, eu quero ensinar vocês agora a chamar ele de Pai. Ai, irmão. Aí dá um nó na cabeça do povo. Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que fez cair fogo do céu lá em Elias, Deus que fulminou o homem lá só porque tocou na arca
porque Davi levou errado, esse Deus. O que fulmina o sumo sacerdote lá dentro do Santo dos Santos, esse Deus. Quem é ele? É o Pai. É meu Pai. Seu Pai? Irmãos, presta atenção como eu e você encaramos essa realidade. Porque a gente hoje canta tanta música com Deus, com o nome de Pai. Deus é meu Pai, é meu Pai. Mas você já entendeu a grandeza da revelação? De você entender o que Jesus nos deu? De você poder chamar Ele de Pai? Aqui tem uma vírgula no meio dessa ministração que é algo muito interessante. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele não descansa, né? Não descansa. Ele trabalha o tempo inteiro para desconstruir as coisas de Deus. E um dos pontos que, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, ele tem agido de forma muito astuta e sagaz, é querer destruir exatamente o conceito da família, destruir exatamente a figura do pai, para que a pessoa não tenha capacidade de ter uma referência de Deus como pai. Eu participava de uma igreja, e lá tinha um pastor, dos pastores ele era já o mais idoso. E uma vez aquele pastor, ele fez uma ministração que eu nunca esqueci, porque eu acho que quase todos aqui conhecem o meu pai. Eu tive uma oportunidade, um presente dado por Deus, de ter um pai e uma mãe que cuidaram de mim a vida toda, que investiram o seu tempo, o seu dinheiro na minha vida. Fui amado pelos meus pais. Então, eu não tenho dificuldade de entender a figura de Deus como pai. Se para os judeus a barreira que separava eles da revelação que Jesus trouxe de Deus como pai era exatamente a carga da religiosidade que eles carregavam, mesmo sem a presença de Deus, mesmo sem a manifestação da presença de Deus, para nós e na nossa sociedade, muitas vezes são os relacionamentos que cada um de nós às vezes tivemos com o nosso pai biológico. Tem pessoas que não têm referência do pai, só conheceram sua mãe. Foram criados, às vezes, por uma avó. Não conhece o pai. Outros foram exatamente o contrário, já foram maltratados pelo pai. E aí, se eu lhe disser que Deus é seu pai, e você botar na sua cabeça que Deus é igual ao seu pai, você vai dizer, então mesmo, eu vou procurar o diabo, porque aquele homem ali é Deus. Se a figura de Deus é igual a do meu pai, eu quero ir para qualquer lugar, menos onde aquele homem esteja. Preste atenção. Se isso não já é uma forma do diabo trabalhar para desconstruir essa figura, isso é tão sério, irmãos, tão sério, que a religião, né, o cristianismo, a figura de Maria, ela é muito destacada. É ou não é? Estou falando de religião cristã, irmão. Não estou falando aqui alguém não já dizer, o pastor já está falando aqui de outras coisas a mais aí. Em nome de Jesus, irmão, entende o que eu estou falando? Estou falando de religião cristã em geral. Tem muitas religiões que falam de Cristo. Tem ou não tem? Tem. E no geral das religiões cristãs, a figura de Maria sempre é enaltecida. Há um destaque grande à pessoa de Maria. Se fala muito em Maria. Fala ou não fala? Fala. Tem um bocado de tipo de Maria, inclusive, né? Um bocado. Tem Maria mais branca, tem Maria negra, tem vários tipos de Maria, vários. Para quem quiser, tem vários tipos. E há um destaque, é isso que eu quero resumir. Há um destaque na figura de Maria. Mas você algum dia já percebeu que Deus, a Bíblia diz que Deus estava no céu para procurar uma virgem, para trazer o seu filho ao mundo. Eu lhe pergunto, se ele quisesse trazer uma virgem solteira, poderia ter trazido? Poderia ou não poderia? Poderia. A mulher ia criar o filho dela sozinha e acabou, não ia ter problema nenhum. Ela ia estar em casa com a família dela, ia chamar a família e dizer, meu irmão, o Espírito Santo apareceu aqui e eu agora estou grávida e vou ter meu filho e acabou. Poderia ser? Mas esse era o plano de Deus? Não. Aí é onde vem a figura de José.
José também foi um homem escolhido por Deus, preste atenção, para ser o pai do Filho de Deus. Deus estava lá de cima olhando e perguntando: eu quero saber quem vai ser a mãe do meu filho. Aí viu Maria. Aí mandou o anjo descer e dizer: avisa ela que ela foi escolhida. Só que quando o anjo desceu para avisar ela, Maria já estava prometida que ia casar com José. Porque Deus viu ali não só a figura de Maria, mas viu a figura de José. Agora entenda. Aí José chega em casa, está Maria enjoando. Não sei se naquele tempo tinha algum perfume assim mais forte, mas sentindo cheiro de tudo. Aí José vai conversar com Maria e aí diz: não, meu filho, é porque apareceu o Espírito Santo e agora eu estou grávida. José disse: que tribulação é essa aqui, meu irmão? Conversa. O que é que eu vou fazer? Aí vem, irmãos, preste atenção. Olhe quem Deus escolheu para ser a referência de pai do seu filho. José chega em casa, encontra sua mulher grávida. Ele tinha certeza de uma coisa, que o filho não era dele. Isso ele tinha certeza, que o filho não era dele. O que é que José ia fazer? Ele tinha todo o direito de simplesmente dizer: olha, eu não quero mais me casar com ela. É problema dela aí, essas revelações, eu não tive revelação nenhuma. Ela teve a revelação dela, ela segure agora o BO dela, eu não tenho nada a ver com isso. E levar a vida dele normal. É ou não é? Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que José fugiu. Você já prestou atenção a isso? Por que José fugiu? Acho que você nunca se perguntou isso. Não. Porque se ele fica, ele só tinha duas opções. Ou ele assume e diz que o filho é dele, ou ele diz que o filho não é dele. Se ele fica e diz que o filho é dele, ele ia viver a vida toda sabendo que tinha um problema ali naquele negócio que não ia dar certo. Se ele fica e diz que o filho não é dele, Maria ia ser apedrejada e ia ser morta. Só que José amava tanto Maria, que para proteger Maria, ele foge para levar a culpa de algo que não era dele. Já tinha visto isso alguma vez? Ele foge. É por isso que José foge. Ele vai embora. Por quê? Porque ele indo embora, a mulher engravidou. De quem é a culpa? De José. Olhe quem Deus escolheu. Olha o caráter desse homem. O amor que ele tinha a essa mulher. Mesmo ela tendo, preste atenção, irmãos, mesmo ela tendo supostamente traído ele, porque é o que estava na cabeça dele, mesmo ele tendo sido traído, mas ele amava tanto ela, que ele preferiu fugir para levar a culpa para Maria não morrer apedrejada. Aí quando ele vai fugir agora, o anjo é que aparece para ele e diz: não temas receber Maria como sua esposa, porque a história que ela lhe contou é verdade. E vendo o anjo, agora ele acreditou na história e voltou. Mas quem foi agora que conviveu com Jesus durante a sua infância, durante a sua adolescência? Foi esse homem. Foi esse homem. O homem que estava disposto a abandonar sua vida, abandonar tudo e levar uma culpa por algo que ele não tinha feito, por amor a sua esposa. Qual era a missão de Jesus? Deus, que tinha sido traído pela sua noiva, pela humanidade. Você vê na Bíblia, principalmente no livro do profeta Isaías, o tempo inteiro Deus se referindo ao povo de Israel como a sua noiva. Tanto é que a igreja recebe depois, agora no Novo Testamento, esse mesmo atributo. A noiva agora do Cordeiro, do Filho. Ele chama a nação de Israel muitas vezes da minha amada. E faz referência de que a sua amada se foi adiante dos amantes dela, dos outros deuses. Que você vê um sentimento que é traduzido como ciúme pela traição daquela que era sua amada.
Aí Deus, agora Jesus vem para exatamente levar a culpa e morrer no lugar da sua noiva que tinha lhe traído. Ele vem como homem, mas como homem, Deus providenciou que um homem que tinha o mesmo sentimento fosse o pai dele. Não é? É por isso que o inimigo tenta destruir o conceito da família. Ele tenta destruir o conceito do amor. Porque quando uma criança vive em um lar desequilibrado, desajustado, problemático, irmãos, para Deus a gente sabe que não tem impossível. Mas precisa de um trabalhar de Deus muito grande na vida de uma pessoa dessa. Porque a pessoa já cresce com um bocado de problema psicológico. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono. A pessoa passa do lado dela, às vezes não fala direito, ela já acha que é algum problema, porque a pessoa nasceu nela, ela não é culpada disso. Aí vem agora Jesus para lhe apresentar e lhe dizer: Deus é o seu? Ih, rapaz. O interessante disso, e aqui é onde eu quero que você entenda, que ele já não está presencialmente conosco. Mas quando ele estava presencialmente, e é exatamente nesse contexto dele estar indo embora, alguns versículos antes, mas do capítulo 14, quando Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. A resposta de Jesus não é: não, o Pai estava aqui com a gente. Preste atenção. O Pai estava aqui com a gente. Não é essa a resposta de Jesus. A resposta agora é: você não me conhece, Filipe? Quem olhava por fora, via um corpo. O corpo que estava ali, esse corpo se chama Jesus. Mas tinha um espírito que possuía aquele corpo. E aquele espírito era o espírito do Pai. Irmãos, o corpo humano, ele tem uma característica que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Mas o nosso corpo, ele pode ser transitado por espíritos. Nosso corpo, ele é aberto para que espíritos entrem. Quando o Espírito de Deus ele entra, ele possui todo o seu corpo. E o Espírito de Deus, ele não se comunica com nenhum outro espírito, porque ele já é suficiente. Ele é único, ele é onipresente. O mesmo Espírito, ele pode possuir todas as pessoas no mundo ao mesmo tempo, porque é o Espírito de Deus. Espíritos de demônios não são onipresentes. É por isso que existem quantificação de demônios. Naquele caso do gadareno, o demônio ali é chamado de legião. Por quê? Porque eram muitos. Observe, tinha tanto demônio ocupando aquele corpo. O corpo tinha um dono. O corpo tinha uma alma habitando nele. Mas o nível de possessão demoníaca que aquele homem estava, a quantidade de espíritos que estavam dentro do corpo daquele homem, era tão grande que ele já tinha perdido até a consciência. Ele já não sabia nem quem ele era mais. Eram os espíritos demoníacos vivendo nele, habitando nele. É por isso que Paulo lá na frente vai ter esse entendimento. Quando ele começa a se relacionar, não como pessoa com Jesus, porque o corpo de Jesus já não estava presente. Mas o Espírito do Pai, que estava em Jesus, que foi enviado para nós, depois que Jesus ressuscitou, agora em um corpo glorificado, e que esse corpo a gente ainda não sabe direito como é, porque a única visão que a gente tem dele é desse curto período de Jesus, que ele entrava por parede, mas comia. Então, ele conseguia passar pela parede, mas pegava no alimento e o alimento não caía da mão dele. É uma mistura agora de corpo humano com espírito, que ele já não necessitava agora do Espírito Santo dentro daquele corpo novo que ele recebeu, porque a glória dele voltou para ele em um corpo. Tá difícil, irmão, se vocês... Vocês estão entendendo?
enquanto Jesus era um corpo, o corpo de Jesus só veio a existir no mundo e na criação, o corpo, só veio a existir depois que Maria concebeu. Esse é o corpo a quem foi dado o nome agora, o corpo de Jesus. E aí vem o Espírito. Que Espírito era esse? Está aqui, ó. O Espírito falava através da boca dele. Aí há uma comunicação dele. Agora, olha que interessante. É por isso que eu digo a vocês que não existe manifestação do Espírito de Deus que deixe o ser humano inconsciente. Pô, meu irmão, eu fiz isso aqui porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. Meu irmão, vamos orar por você. Vamos orar. Porque de uma mesma fonte, se não sai água doce e água salgada, então pode até lhe dar uma vontade de dar uns pulos e você depois ficar até com vergonha. Porque você deu. O Espírito pode lhe conduzir a fazer umas artes aí que depois você... Mas você sabia o que você estava fazendo. Não venha me dizer que não sabia, não, que sabia. Olha que interessante, Jesus orava. Ele orava ao Pai, só que o Pai estava exatamente nele. O que é que significa? Que se alguém visse ele na rua, ia achar que ele estava conversando sozinho. Ele conversava com o Espírito que estava nele. Paulo chega a um nível da sua caminhada, que ele diz, rapaz, não sou eu mais que vivo. Aquele Paulo de antes, né? A minha ideia, o meu pensamento, o meu raciocínio, não funciona mais. Eu sou guiado agora constantemente por um Espírito. Eu já dei lugar de tal forma na minha vida a esse Espírito, que agora esse Espírito é que vive dentro do meu corpo. Assim como o Espírito viveu no corpo de Jesus. A única diferença é que o corpo de Jesus, ele era um corpo santo. E o meu corpo e o seu, ele é santificado. Porque Jesus, ele não nasceu da mesma forma que a gente nasceu. Ele nasceu por uma intervenção divina no ventre de Maria. Jesus, é como se Deus recriasse o primeiro Adão sem pecado, sem os vícios da nossa carne. Um homem inocente, sem os maus pensamentos que nos atacam, que vêm dos nossos maus desejos, da inclinação da carne que a gente herda de Adão. Todo mundo que vier da forma de Adão e Eva vai nascer com algum problema. Não tem esse que nasça sem uma tendência pecaminosa. Algum tipo de tendência pecaminosa você vai ter. Não quer dizer que todo mundo vai cometer ou ter inclinação para o mesmo pecado. Mas alguma vai estar aí escondida dentro de você. Ah, pastor, mas eu nunca fumei, eu nunca roubei, nunca xinguei. Mas você também nunca ajudou ninguém, você também nunca amou ninguém. E isso é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Nunca perdoou, exatamente. Nunca perdoou. Ah, meu irmão, eu passo no bar, vejo os caras ali tomando cachaça, mas você não perdoa. O que toma cachaça ali, que está aí já indo para o buraco, e você que não perdoa, vai para o mesmo lugar. Agora, quando eu compreendo que o corpo de Cristo, ele foi um corpo preparado para o sacrifício. E aí ele ressuscita agora nesse corpo glorificado. Um corpo ao qual agora é como se a gente não consegue entender isso com a nossa matemática humana, porque 3 nunca pode ser 1. Na matemática não tem como fazer. Mas eu não sei como 3 são 1. Mas no céu é. Tem o Deus que ele chamava de Pai, que era o Espírito, também ao mesmo tempo, e que estava no corpo dele. Aí ele vem dizer agora para a gente, olha, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, porque eu em corpo, eu em carne, não vou estar mais aqui. Mas vai vir um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, preste atenção, ele está dizendo, eu vou mandar. Mas vocês já conhecem ele, pois ele vive com vocês. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Quem respondeu? O Espírito que estava em Jesus.
eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem fala ali é o Espírito que está dentro dele. Mas estava dentro de Jesus. E se estava dentro de Jesus, estava com os discípulos. Aí ele está dizendo agora, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês. Mas estará em vocês. Primeiro vive com, agora estará em. Vive com, por que vive com? Agora Jesus está falando com eles ali. Jesus está conversando com eles. E eles estão entendendo que nesse instante quem falou por intermédio daquele corpo foi o Pai. Eu estou com vocês há tanto tempo. E você me pergunta, mostra-nos o Pai? Aí você vê agora, Jesus diz, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. O que é órfão? O que é órfão? É exatamente sem pai. Mas o Espírito, eu vou pedir ao Pai, para vocês não ficarem órfãos. Porque o Espírito, ele está com vocês. Que Espírito era? O Espírito tinha acabado de falar. Presta atenção, irmãos. Está Pedro ali no meio de uma conversa. No meio de uma conversa. Está Jesus perguntando, vem cá, quem eu sou? Elias. Não, esse aí é algum discípulo. Acho que é João Batista que reencarnou. Aí está aquela confusão. Aí Pedro tem um pensamento, um raciocínio assim, chega na cabeça dele uma ideia, e ele diz, não, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus volta e diz, olha, não foi nem a carne e nem o sangue, não foi por métodos naturais que você pensou nisso. Mas agora, nesse momento, do céu, um Espírito trouxe uma revelação à sua mente. Tem coisas, irmãos, que a gente acha que vem da nossa cabeça. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que fica esperando, oh, Deus, fala comigo, Deus. E Deus está falando com você o tempo todo na sua cabeça, aí você está esperando acontecer alguma coisa, cair uma bomba na sua cabeça, uma luz dessa despencar, Anderson sair de lá de dentro da casinha e lhe dar um choque com o microfone atribulado aí. Ou uma mula na rua falar com você. O cachorro do vizinho latir ao contrário, não sei nem como é isso. Sangue de Jesus. Tem umas coisas que a gente pensa que nem a gente entende, né? Como é que cachorro late ao contrário? Sangue de Jesus. Isso não é espiritual, não. Isso eu acho que é carnal puro. Cachorro latindo ao contrário. Como é, Paulo, que cachorro late ao contrário? Mas, irmãos, o que ele está dizendo, o problema era que eles não conheciam. O mundo não conhece. O mundo não conhece. Mas vocês estavam no dia que eu disse a Pedro, olha, Pedro, não foi você que falou da sua cabeça, mas você recebeu uma revelação espiritual. Às vezes, irmãos, a gente está aqui em cima pregando, e do nada, vem, a gente, aí é quando a prática, é quando o dia a dia do ofício vai lhe dando a compreensão das coisas. Quem cozinha, quem gosta de cozinhar, bota o feijão no fogo, não olha para relógio, porque o feijão começou a cheirar, pelo cheiro, a pessoa sabe se o feijão está cozido ou não. No começo, você bota o feijão, vai para o YouTube, pega tutorial, bota o relógio e ainda fica ali medindo para ver, toda hora abre a panela para saber se está cozido ou não está. É assim ou não é, irmã Andréa? Diga a verdade. É. Mas chega uma hora, irmão, chega uma hora que você faz aquilo já tantas vezes que você pega o feijão, bota lá, dá as costas, sobe e desce, você rodou, você já chega lá na hora certinha para desligar a panela. A prática. O músico está aqui tocando, meu irmão, quando ele chega aqui a primeira vez, bota um negócio de um papel no chão, fica lendo cifra, fica todo atribulado e erra a nota. Ele vai tocando, o ouvido dele começa a distinguir as notas musicais. E quando a pessoa vai desenvolvendo isso, chega a um ponto máximo, que a música chama isso de ouvido absoluto. Um pássaro canta, ele sabe lhe dizer a nota que o pássaro está dando.
Você canta uma música, ele sabe lhe dizer as notas da música que você cantou, sem precisar pegar em um instrumento. A habilidade que a mente dele criou para lidar com aquilo. Aquilo que você faz todos os dias vai lhe dando prática, vai lhe dando conhecimento, vai lhe dando entendimento. O policial anda na rua, você anda na rua, você não vê nada. O policial vai andando, irmãos, ele já vê o cara que está ali com a cara de assustado, ele já vê o outro que está ali meio tenebroso, porque ele já anda procurando aquilo. O cara fez um teste, ele percebeu que no meio da cidade, tinha um grilo cantando numa sacada. E as pessoas passavam por ali toda hora e ninguém se atentava ao som do grilo. Ele pegou uma moeda e jogou para cima. Quando a moeda caiu no chão, que fez... todo mundo que estava parando na rua virou o olhar para ver a moeda que caiu. Por quê? Porque na nossa mente, nós que estamos andando na cidade, perdemos a referência das coisas da natureza. O grilo está ali cantando, mas ninguém dá atenção ao grilo. Mas a zoada da moeda caindo, a moeda é interessante. A moeda tem valor. E você não está vendo a moeda cair. Você está ouvindo o grilo cantar, mas você nem percebeu que está ouvindo aquela zoada. Aí o cara do interior que chega na cidade, quando ele vê o grilo cantar, ele olha e diz, ali é um grilo. Eu tenho essa experiência muitas vezes. Eu estou andando com alguém na rua, e aí eu vou parando, eu vejo um pássaro cantar. Eu digo, rapaz, tem um canário cantando aqui em algum lugar. A pessoa, canário? Eu disse, velho, tem. Eu criei canário muitos anos. Então, eu ouvindo o canário cantar, de longe, às vezes eu já sei qual é o tipo do canto daquele canário. Se é de riso, se não é de riso, se o canário tem um canto curto, se tem um canto longo, se dói. Outro dia eu estava com o Val, aí, para eu não mentir, eu estava com o irmão Val, eu fui na peixaria lá em Porto de Sauípe. Rapaz, quando eu pisei o pé na peixaria, eu disse, rapaz, tem um curió cantando aqui em algum lugar. Não foi, Val? Fui bater na casa do cara, o cara era um criador profissional, ele tem registro no IBAMA, tem tudo. Mas eu fui parar dentro da casa do cara. Eu ouvi, porque eu ouvi. Quantas pessoas passaram naquela rua naquele dia e para ele o canto daquele curió não serviu de nada? A casa do irmão Val estava ali, ele tinha um vizinho do lado. O cara tinha uns 5 curió, eu acordava de manhã cedo para ver ele botar os curió na varanda para eu ver os bichos cantar, porque eu gosto de ouvir o canto dos pássaros. Aí a pergunta é, será que a gente conhece de fato a voz de Deus? Será que a gente busca de fato compreender essa experiência de Deus como Pai? Essa revelação da intimidade, do cuidado. Porque Jesus disse, olha, o mundo que não pode receber. Quem não pode receber é o mundo. Porque o mundo não vê e não conhece. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. E vocês não é para vocês ficarem com o sentimento de que vocês estão sozinhos, que vocês estão abandonados, que vocês apareceram nesse mundo por acaso, que vocês são fruto do acaso. Entendam, vocês têm pai. Vocês não estão órfãos, mas o pai de vocês, entenda, ele deixou aqui agora, enquanto ele não volta, está aqui, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Vocês também viverão. Eu vivo e vocês também, mas vocês não vão ficar órfãos, porque o Espírito ele vai estar com vocês. E o Espírito sou eu, e o Espírito também é o Pai. Então, se o Espírito estiver com você, em você, eu estou com você, e o Pai também está em você. Aí ele vai continuar nos explicando, naquele dia, aí nesse dia você vai compreender. Então não tente compreender hoje, só aceite. Porque naquele dia, é um dia aí que vai ter, que a gente vai se encontrar com ele no céu, que aí a nossa mente vai ser liberta das prisões desse corpo que a gente está aqui, e você vai poder compreender. É naquele dia que vocês vão compreender que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
Não tente, já tem gente aí tentando compreender. Irmão, eu avisei antes, irmão. Não tente compreender não, irmão, que não vai dar certo. Ele já avisou, é só naquele dia. Então aguarde o dia. Mas não tente compreender, mas entenda e acredite nisso, que Jesus está no Pai, vocês estão em Jesus e Jesus está em vocês. E aí ele termina dizendo: e quem me ama, eu me revelarei a ele. Tem tanta gente vivendo na igreja um sentimento de que Deus está longe. Tem muita gente vivendo na igreja achando que presta culto a o Deus naquele mesmo molde que a gente via da sociedade antiga, né? Aquele Deus todo-poderoso, o Deus, o Senhor, né? Sentado lá no trono, com os anciãos ao redor e aquela estrutura toda, mas ele está tão longe daqui. O cientista disse que eu moro na Terra, que a Terra fica numa galáxia, que o Sol é não sei quantas vezes maior do que essa galáxia, e que a minha galáxia é um grão de areia na beira do mar, no meio de milhões de outras galáxias, e acima de todas essas galáxias deve estar o céu. Aí eu olho para mim mesmo, me vejo esse pó inútil aqui no meio de um nada, e me pergunto: será que Deus está me vendo mesmo? Irmãos, às vezes eu duvido muito dessas coisas da ciência. Eu sou muito incrédulo, sempre fui. Se eu estou aqui em cima hoje, irmão, tenha certeza que é porque Deus existe. Porque pense numa pessoa que é difícil de acreditar em alguma coisa, sou eu. Eu vejo essas coisas, irmão, de ciência, eu não vou em tudo isso aí. Eu não vou dizer aqui o que eu não acredito para não gerar polêmica na igreja. Mas eu não posso compreender a Bíblia dizer que Deus criou a terra e que Ele vinha todo final de tarde na terra, ter um relacionamento com o homem. E aí eu era um besouro, uma microbactéria dentro de uma água ácida, que criei um rabo, aprendi a nadar dentro da água, depois criei uma pata, saí de dentro d'água, aí me apareceu 2 buracos aqui do lado, e eu respirei o ar de enxofre, que fedia enxofre a terra, segundo o cientista. E aí depois foi nascendo um cabelo de um lado, uns cabelos de outro, e aí eu fui me desencurvando, e aí virei um macaco, e depois virei um homem, e estou aqui do nada, e que Deus está lá no trono dele, no meio de 1 milhão de galáxias, que tem a minha galáxia, que tem um sol que é não sei quantas mil vezes do que a terra, e eu estou aqui no meio desse pó ainda sou um ser humano em uma terra que tem não sei quantos milhões de homens aqui dentro. Eu vou buscar Deus, será que Deus se importa comigo? Dessa forma? Se eu tiver uma visão científica, eu vou achar que Deus ouve a minha oração. Aí vem agora o Filho de Deus e diz: ei, você não é poeira cósmica, você não é sobra de resto de macaco. O sentimento que Deus tem com relação a você é um sentimento de filho. Ele se importa com você. Ele se preocupa com você. Ele tem prazer em lhe abençoar. O que ele não gosta é que você procure ele só por causa da bênção. Claro, qual é o pai que gosta? O pai que gosta que o filho procure ele: meu pai, me dê 100 reais aí. Ah, quer, meu filho? Não, eu vou no show de arrocha ali. Está repreendido, meu filho. Sangue de Jesus. Agora, se o filho chega e demonstra um amor verdadeiro ao pai, meu irmão, se você tiver um filho que lhe ama, você vai querer o pior para o seu filho? Você vai querer ver seu filho no fracasso? Você vai querer ver seu filho andando sujo? Claro que não. É por isso que ele disse: se você me amar, aí você vai ver uma coisa. Eu vou me revelar a você.
Então vamos orar que Jesus vai descer aqui com os anjos, aqui no meio da igreja. Ô irmão, se você ficar esperando isso aí, os últimos que ficaram tomaram a bronca dos anjos. Não foi não? Foi, Colosso já teve a revelação ali. Colosso está ligeiro esses dias. Depois que ele recebeu uma unção diferenciada. Outro Colosso, tem até que mudar esse apelido, ele deixou de ser um Colosso já. Tem que achar uma coisa maior do que um Colosso. Procurar no Google depois aí, um adjetivo maior que um Colosso. Mas ele está ligeiro, ele pegou a visão rápido. Tá os discípulos e Jesus, não foi isso, Colosso? Foi subindo. Aí o sol foi batendo no olho e vendo aquele pontinho, sumiu. Só que sumiu e ficou todo mundo parado olhando para cima. Um devia dar uma olhada para o outro assim. E aí, velho, tá vendo alguma coisa? Rapaz, eu acho que eu estou vendo a ponta da unha ali, não tem mais. Paulo, tá vendo alguma coisa aí, Paulo? Rapaz, sangue de Jesus, meu irmão. Rapaz. Bora embora, velho. Que nada, velho. Bora olhar, velho, um pouquinho aqui. Aí daqui a pouco, meu irmão, Deus olhou e disse, rapaz, esses caras eram para pregar o evangelho. Vai ficar aí a manhã toda aí olhando. Ô anjo, velho, vai lá, dá um recado a esses caras aí. Aí o anjo chega, vem cá, meu irmão, o que é que vocês estão fazendo aí olhando com a cara para cima? Vocês não já ouviram dizer, ele não já avisou a vocês. Em João 14 está escrito, volta lá, quer dizer, não estava escrito ainda, né? Mas João estava lá, pergunta a João aí que ele lembra, pronto. E João não esqueceu, se tivesse esquecido não tinha escrito no texto. Mas João, pergunta a João aí que ele lembra. Se ele não disse que ele vai voltar. Então, para de ficar olhando para cima, porque da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Aí eu acho que o discípulo saiu no dia seguinte, olhou para o céu. Rapaz, eu não estou vendo nada. Aí deve ter saído no dia seguinte, olhou e disse, será que é hoje que ele volta? Irmão, se a gente ficar olhando para o céu esperando ele voltar o tempo todo, a gente vai perder a oportunidade de se relacionar com ele de uma nova forma. Vocês se relacionaram comigo através do corpo. Através do corpo. Eu estava com vocês. Não dá para entender agora. Não tenta, que não vai dar certo. Mas agora eu vou estar em vocês. E tem mais. Eu estou no Pai. E se vocês estiverem em mim, eu também estou em vocês. Uma nova forma agora de se relacionar com o mesmo Deus. E uma nova intimidade, podendo agora chamar Ele de Pai. Chama Ele de Pai. Isso, irmãos, é para você desconstruir essa figura carnal que às vezes você tem na sua mente. Esses traumas que você carrega. E como Paulo disse, se alguém que não tinha o conhecimento de Deus, até podia se dizer crente, religioso, mas sem amor no coração. Se alguém que foi vítima também de Satanás, era um homem alcoólatra, embriagado, sem compromisso com a casa, sem compromisso com a família. Se essa foi a referência de pai que você teve, essa é a noite de você perdoar essa pessoa. Porque foi alguém também que foi mais uma das vítimas desse espírito maligno que vive nessa terra. E é contra ele que nós lutamos. É contra esse espírito que a igreja está formada. Enquanto você está sentado no banco da igreja, se omitindo de pregar o evangelho, ele está recrutando mais um para ser esse próximo monstro que vai criar essas crianças. Mas quando você se levanta e diz, opa, eu sou igreja, e em mim está o Espírito do Pai. Então agora eu vou desfazer as obras de Satanás. Eu vou procurar onde é que está essa família destruída. Eu vou procurar onde é que está esse viciado. Eu vou procurar onde é que está esse pedófilo. E vou botar a mão na cabeça dele. E vou mandar esses demônios saírem em nome de Jesus. Eu ontem conversava com uma pessoa que mora em um bairro
que Pau da Lima eu acho que é tranquilo em relação ao bairro que essa pessoa mora. E aquela pessoa me deu uma estatística ruim. Me falou que dificilmente na área dele, jovens que são envolvidos com o tráfico de drogas passam dos 18 anos. Dificilmente passam dos 18 anos. Mas, geralmente, quando morrem, com essa idade, já deixaram 2, 3 filhos aí para serem criados. Ele disse, é difícil, quando um jovem desse morre, que não já deixou 2, 3 filhos aí no mundo. E se você pensar pelos exemplos que você conhece, você vai ver que é verdade. Você vai ver que é verdade. Já deixou uma sementinha ali. E se a igreja não cuidar daquela sementinha, às vezes a irmã Meire está aqui, ó. Agora não que a gente está de pandemia, está tudo lacrado aí. Mas vai abrir de novo o ministério infantil. Vai abrir. A igreja tem dado total apoio ao ministério infantil. Enquanto eu for pastor da igreja, para mim ministério infantil tem que ter prioridade da igreja. Prioridade. Porque às vezes é essa sementinha que está entrando aqui. E a gente tem o poder de mostrar para eles de verdade o amor do Pai. Aquela criança pode não ter conhecido o pai biológico, mas vai conhecer o pai espiritual. Você sabe por quê? Onde é que ela vai ver o pai? Preste atenção. Onde é que ela vai ver o pai? É em você. A criancinha pode olhar e dizer, poxa, mas eu não tenho um pai. Aí o pai vai falar através de você, mas eu estou convosco todos os dias. É por isso que você tem que carregar essa presença. É por isso que você tem que se encher desse Espírito. É por isso que você não pode se acomodar com a vida de religiosidade. Porque a igreja está aqui exatamente para desfazer as obras de Satanás. E para desfazer as obras desse espírito maligno, eu tenho que estar cheio do Espírito do Pai. Fique de pé nessa noite.